Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Não, eu não estou tentando carreira artística no campo da música. Na verdade, eu quero te chamar a atenção para uma outra realidade. Esse compromisso de ser um ser humano melhor, principalmente nós que dizemos ser gente do Evangelho, filhos e filhas de Jesus Cristo, anunciadores das boas novas, nós precisamos ter esse compromisso de ser um ser humano melhor, para que a nossa vida encontre sentido, sendo uma dádiva, uma bênção na vida de outras pessoas. Infelizmente, parece que esse não é o pensamento de todo evangélico. Parece que este não é o compromisso daqueles que se dizem anunciadores das boas novas e expressam a sua fé de forma institucionalizada. Por que eu estou te dizendo isso? Não que eu ache que esta é a realidade de uma totalidade, de todos, não. É lógico que no meio tem gente boa, mas parece que essa gente boa anda cada vez em menor escala, anda cada vez mais escondida, porque o que a gente vê com maior facilidade são os escrotos, como eu vi nesta manhã. Um camarada que é evangélico, que você percebe nas suas redes sociais aquele ímpeto, aquela busca pela fama, ele quer notoriedade e ele já tentou de tudo, já tocou seu cavaquinho, já fez exposição dos seus sermões, julgando ele aquilo ser evangelho, quando na verdade é apenas um discurso carregado de muito moralismo e religiosidade e uma pitada de hipocrisia. Pois se uma coisa eu aprendi nos meus 15 anos convivendo dentro da instituição, aqui há muita hipocrisia, há muita estampa, há muito disfarce. Todas as vezes que nós vemos alguém querendo transparecer às outras pessoas uma santidade assídua, na verdade, existe um grande safado por trás de toda aquela fantasia, existe sempre uma safada, uma canalha por trás daquela fantasia. E com esse rapaz, cara, cada atrapalhada dele na rede social, a gente percebe isso. Eu vou sempre me referir a ele, aquele rapaz, para não dar notoriedade a ele, para não dar nome aos bois, não por receio de alguma coisa, é porque simplesmente eu não quero contribuir, quero que ele continue no anonimato, porque já no anonimato ele já faz bastante estrago. Primeiro ele começou a perseguir aqueles que pregam o evangelho, enxergando o evangelho diferente dele. Sabe, aquele evangelho simples de Jesus Cristo, desprovido de um discurso moralista, de compromisso com as demandas religiosas. Se você tem um discurso desse, ele procurava treta com você. E ele agiu assim por um tempo na rede social. Como ele não conseguiu nada além de passar vergonha, ele agora mirou a metralhadora giratória dele e foi atacar um outro rapaz. Por qual motivo? O rapaz disse que é servo de Jesus Cristo, que ele é um seguidor de Cristo Jesus. Porém, esse rapaz, ele é um homossexual, ele é gay, e isso acendeu a chama do preconceito e da intolerância desse idiota evangélico, que foi gratuitamente com um discurso moralista, tentando camuflar o seu ódio, foi lá incomodar, atacar o rapaz gratuitamente. Quando vi aquela cena, eu fiquei totalmente enojado. Até consigo compreender, porque se você perguntar se é possível ser gay e evangélico ao mesmo tempo, eu vou lhe dizer que não. Na verdade, não há possibilidades nem de você ser feliz e evangélico ao mesmo tempo, porque eles tratam logo de estragar a tua felicidade. Para eles, não há espaço para que você seja genuinamente feliz se você não concorda com a cartilhazinha deles. Agora, em contrapartida a isso, se você me perguntar se é possível ser gay, ter homoafetividade por alguém
E ser seguidor de Jesus, eu vou lhe dizer que tem sim possibilidades disso acontecer. Afinal de contas, Jesus não exclui pessoas, Jesus abriga pessoas. Ele de maneira nenhuma lança fora aquele que o busca. Antes, ele acolhe no seu amor qualquer ser humano que se aproxime dele. Na verdade, não há espaços na religião evangélica para todas as pessoas, mas há espaço para todas as pessoas no Evangelho de Cristo Jesus. Eu sei, muitos que estão aqui escutando isso vão dizer, olha, mas o Evangelho condena a relação homoafetiva. Eu vou dizer para você, você não está errado, ela realmente condena. No Antigo Testamento, no Novo também, Paulo fala a respeito disso. No livro de Apocalipse também fala a respeito disso. Assim como também o Evangelho condena tantas outras coisas. Condena a maledicência, a corrupção, a bebedice, a glutonaria. Ela condena muitas coisas. Mas ela também tem um discurso absolvidor. Porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. É este sangue que bem-aventurado será aquele no dia de prestar contas, tiver nas suas vestes salpicado sangue do Cordeiro, porque este será justificado. E outra coisa que deveria ser pensada, se nós seremos justificados, é sinal que todos nós somos culpados. Ninguém é inocente diante de Deus. Se por um lado, essa moçada que recebe preconceito por causa da sua homoafetividade, tem culpa da sua homoafetividade, digamos assim, qual é a nossa culpa? Seria a glutonaria? Seria a avareza? A idolatria, que é facilmente detectada no meio evangélico principalmente. Idolatria ao templo, idolatria à placa, idolatria à Bíblia, a idolatria a líderes religiosos, a artistas gospels. A idolatria no meio evangélico é tão grande, mas tão grande, que eles transformam até Jesus em um ídolo. Qual é a nossa culpa? Eu lembro que as Escrituras Sagradas também nos dizem que com o mesmo rigor que nós julgarmos, seremos nós também julgados. Se no coração dessa gente perversa, religiosa, habitasse de verdade o Evangelho, eles encarariam essa afirmativa com muito cuidado, porque é bem melhor manifestar misericórdia do que receber rigor como fruto daquilo que foi plantado. O Evangelho diz muitas coisas. Diz principalmente que Deus nos conhece nos nossos pormenores. Aí você para raciocinar. A vida de quem tem uma realidade homoafetiva, ela já é difícil. O preconceito começa desde sempre. Muitos são marginalizados a partir do seio familiar. Quantos são lançados à própria sorte na vida, abandonados por pai, mãe, irmãos, por causa da sua condição homoafetiva. Aí é preconceito no seio familiar, é preconceito na sociedade, dificuldade às vezes de arrumar um emprego, por mais capaz que seja o profissional. Se for descoberto a sua condição de homoafetividade, não poucas vezes ele perde a oportunidade do emprego, de conseguir honestamente o seu sustento, só por causa da sua condição. É tanto preconceito, é tanta violência, são agressões físicas, psicológicas, espirituais, sentimentais. E essas pessoas que são nossos semelhantes, são pessoas como nós. Se você cortar a carne, eles sangram. E o sangue é vermelho igual o nosso. A condição deles já é tão difícil porque eles então insistem. O que os motivam? Por que eles enfrentam tudo isso?
Eu não sei te responder. Talvez nem eles mesmos consigam responder para nós, mas com certeza Deus o sabe. E eu fico olhando para as Escrituras e vendo um Deus misericordioso e fico me perguntando se Deus não levaria em conta, não levaria em consideração os pormenores na hora do seu julgamento. Eu acredito que sim. Eu não acredito nesse Deus intolerante, nesse Deus preconceituoso, nesse Deus que lança alguém no inferno por causa de quem vai para a cama contigo. Não tem nem explicação, não há lógica, não há nexo, não há bom senso acreditar dessa forma. Como que um Deus magnífico, maravilhoso, excelso, ia se despir de toda a sua divindade, de toda a sua glória, humilhar-se a si mesmo, se fazer carne, vir habitar entre nós, sentir dor, frio, sede, fome, angústia, fazer cocô, ser traído, torturado, crucificado e morto, a título de entregar ao homem salvação, porque foi ele mesmo quem disse que não veio condenar o mundo, mas veio salvá-lo, e por causa de quem você leva para a cama, por quem você sente tesão, ele te lançar no inferno, simplesmente assim. O meu Senhor, eu acredito que Ele leva em consideração os pormenores. Ele leva em consideração os nossos dramas, o nosso coração. O problema é que há muito julgamento. Você acha que é fácil para um alcoólatra ver a sua família sendo destruída, ele mesmo se afundando cada vez mais num buraco mais fundo e não ter forças para parar de se afundar? Só quem já observou esse caso de perto sabe o drama que é. Só quem tem o drama de ter no seio da família ou alguém próximo muito querido que tem a sua condição de vida homoafetiva, sabe o drama que essa pessoa vive. E ao invés daqueles que se dizem mensageiros do amor acolherem, agirem com misericórdia e com bondade e esperar que tudo o que precise ser mudado, se é que alguma coisa vai mudar, que seja por obra de Deus. Porque na verdade é um problema individual. Tudo é um problema nosso com Deus. Os meus dramas, as minhas falhas, os meus defeitos, os meus pecados, é problema meu e de Deus. Eu lanço sobre os pés de Deus e nos pés de mais ninguém. E assim somos todos nós, porque afinal de contas, não prestaremos contas um para os outros, mas prestaremos conta a Deus. Então, uma vez mais, eu afirmo, sem medo de estar errando, ainda que tu penses que eu sou um herege, é perfeitamente possível você ser uma pessoa de condição homoafetiva e servir a Jesus. Porque foi ele que disse: eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estive nu e com frio e tu me cobristes. Eu estive enfermo, tu foste lá cuidar de mim. Eu estive peregrino e você me acolheu. Estive preso, tu foste lá me visitar. Mas, Senhor, quando foi que eu te fiz todas essas coisas? Em verdade vos digo, quando tu fizestes a um destes meus pequeninos. É perfeitamente possível, independente da sua condição afetiva, quer você sinta tesão,
por pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente, independente disso, você pode manifestar amor ao teu semelhante, estender a mão, disponibilizar a tua condição de vida, a sua própria vida, o teu ofício, os teus bens ao cuidado de outras pessoas. Que julgamento desprovido de misericórdia é esse que esses evangélicos, em sua grande e esmagadora maioria, dispensam ao seu semelhante? Existem casais homoafetivos que tratam os seus companheiros e as suas companheiras com dignidade, com respeito, com cuidado, com amor, com paixão, com compromisso, que falta a muitos héteros. Eu não consigo compreender esse tipo de mente que imagina que naquele grande tribunal serão julgados simplesmente pela sua predileção sexual. O cara foi hétero, mas defraudou a sua companheira, a sua esposa, em todas as oportunidades que teve. Foi truculento, foi violento, foi desrespeitoso, foi opressor, foi um adúltero, maltratou a esposa de todas as maneiras possíveis e imagináveis, com torturas físicas, psicológicas e emocionais. Da mesma sorte, mulheres fizeram isso com os seus maridos, mas só pela sua condição hétera, eles vão para a glória. Em contrapartida, uma pessoa homoafetiva, gay, seja ele mulher ou homem, que respeitou o companheiro, respeitou a companheira, tratou com dignidade, viveu a condição de uma só carne, está perdida, lascada na mão de Jeová, só por causa da condição homoafetiva? Não consigo imaginar um Deus assim. Eu consigo imaginar um Deus que leva em consideração todas as coisas e no final de tudo agirá conosco de misericórdia. Pois toda acusação que aparecer, lá estará o sangue de Cristo Jesus, nos absolvendo e nos purificando de todo pecado. Aonde quer que haja uma acusação, lá estará o sangue de Cristo para dizer ao acusador que a dívida está paga. Pois quem intentará contra nós acusação contra Deus, se é Deus que nos justifica? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o indivíduo crer, não na sua condição de conquistar pela força do seu próprio braço justificação diante de Deus, mas acreditar na obra realizada lá no Gólgota, lá na cruz, quando ele bradou, consumado está, esse alguém será salvo, porque Deus não é Deus salvador dos héteros, Deus não é um Deus salvador dos crentes, Deus não é um Deus salvador dos católicos, dos budistas, dos kardecistas. Deus não é um Deus salvador do religioso. Afinal de contas, abrindo um parêntese, promiscuidade há em tudo quanto é lugar. Há entre os evangélicos, há entre os católicos, há entre os espíritas, entre os budistas, entre os satanistas, entre os ateus, porque promiscuidade é uma questão de caráter, não de religiosidade. Fato é que Deus é Deus dos promíscuos, é Salvador dos promíscuos, porque Ele veio para os que estão doentes. Os que estão sãos não precisam de salvação, não precisam de cura, já são sarados. Deus é Deus Salvador de todos os homens. E quando está dizendo todos os homens, ele está falando dessa galera mal resolvida, problemática, marginalizada,
cheios de conflitos internos, gente com as vísceras reviradas, gente que não consegue se aplumar nunca. É só Jesus na causa da vida dessas pessoas. Pois bem, Jesus veio para esses. Essa é a galera que Deus ama e se fez homem para salvá-los. Deus é um Deus misericordioso, salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Mas você veja que ele é salvador, especialmente dos que creem, mas também é salvador daqueles que não creem, que não têm fé o suficiente para, às vezes, dizer não a si mesmo, ou para algumas particularidades da sua própria vida. Tem gente que vai ser salvo nos últimos segundos, mas e daí? O importante é ser salvo. Tem gente que olha para o céu e se constrange, chora, se entristece profunda e genuinamente, porque não consegue ser aquilo que gostaria de ser diante de Deus. Tem gente que olha para o céu e diz: Senhor, o bem que eu queria fazer, esse eu nunca faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu estou sempre fazendo. Deus conhece os pormenores dessas pessoas. Deixa eu te fazer um pedido, em nome de Jesus. Bota na tua cabeça de uma vez por todas que Deus é amor. Sempre aparece um religioso para dizer, mas ele também é justiça, mas esquece que a justiça de Deus opera a misericórdia. Opera misericórdia. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem, para todo aquele que crê. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. A justiça de Deus opera misericórdia e graça sobre graça. Não se esqueça disso. Porque as pessoas que já sofrem não precisam de ninguém somatizando mais sofrimento para elas. Na verdade, nós fomos chamados para sermos os para amenizar o sofrimento das pessoas, não somatizar sofrimento. Nós fomos chamados a ser como um bálsamo, por intermédio do Espírito Santo agindo em nós, servir como uma raiz, como um chazinho da raiz de Jessé na vida das pessoas. Lembre-se que o único que é digno de desatar os selos e abrir o livro é Jesus. Nós não fomos chamados para estelionatariamente tomar o lugar de juiz na vida de ninguém, para sermos Deus na vida das pessoas. Nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E Jesus disse que seríamos reconhecidos como seus discípulos, não por sermos héteros, mas por amarmos uns aos outros. O amor tudo passa, tudo suporta e tudo espera. Não sei como você enxerga isso tudo, mas se você concorda comigo e recebeu no coração essa palavra, se inscreva nessa página, deixa o teu like e acione o sininho, porque o seu amigo aqui, Átila Lopes, tem um encontro marcado com você na próxima mensagem. Um beijo no teu coração e fique em paz.